Saudações, gente! Vamos dar uma olhada rápida aqui nas doenças causadas por protozoários que vão ser cobradas na A3. Antes de a gente ver as doenças, antes de mais nada, vamos dar aqui duas definições. Primeiro, de parasita monoxeno, parasita monoxeno e parasita heteroxeno. Parasita monoxeno é aquele que pode completar o ciclo reprodutivo dele, ou o ciclo de vida dele, em um hospedeiro apenas. Então, por exemplo, o parasita está num ambiente, aí ele adentra um hospedeiro, pode ser você, pode ser um outro animal, por exemplo. Dentro de você ou desse outro animal, ele completa todo o ciclo de vida dele e aí ele é enviado de volta para o ambiente. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ameba. Você ingere cistos de ameba. Essas amebas vão completar o ciclo de vida delas todinho dentro do seu organismo, aí você elimina cistos pelas fezes e eles vão para o ambiente e assim o ciclo continua. Então só precisa de um hospedeiro. Já o parasita que é heteroxeno, ele precisa de dois. Tá? Geralmente são aqueles que você vê aí nas matérias que tem um vetor que transmite ele. Então olha só, desses dois hospedeiros, tem um que a gente chama de hospedeiro intermediário e tem outro que nós chamamos de hospedeiro definitivo. O intermediário é aquele em que só acontece reprodução assexuada do parasita, tá? E o definitivo é aquele em que pode acontecer reprodução sexuada, mas também pode acontecer assexuada. De qualquer forma, o único onde ocorre reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo. Tá certo? Então, o parasita precisa infectar, para completar o ciclo de vida, ele tem que infectar esses dois organismos aí. Isso vale para protozoários e vale para vermes também. Então, das três doenças que caem na A3, temos essa aqui, a primeira, que é a doença de Chagas. Então, o causador da doença de Chagas é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Tem que decorar o nome, tá? É um protozoário flagelado, que ele tem preferência por infectar células musculares, infecta várias, mas ele infecta células musculares, inclusive as do coração. Então ele vai causar problema mesmo quando ele infecta essas células do coração. Como é que você pega a doença de Chagas? Como é que é a transmissão? Aqui tem um pega clássico, tá? A transmissão é através das fezes dos barbeiros. Muitas vezes, especialmente para a doença que tem como vetor mosquito, você pega o parasita, o protozoário, enfim, a partir da picada do mosquito. Mas nesse caso aqui, desse inseto chamado barbeiro, não é a partir da picada, é através das fezes deles, tá? Então, assim, de nome para você decorar, tem esse barbeiro aqui, que é o mais comum, Triatoma infestans, e tem um outro também chamado de Panstrongylos megistus. Isso aqui num contexto mais silvestre. Então, esses barbeiros eles são percevejos. Vários percevejos sugam seiva de planta. Mas esse aqui, no caso, ele suga sangue. Então, o que acontece? Ele te pica, suga sangue, suga muito sangue. Tanto sangue que ele enche até o intestino dele e não sobra espaço nem para as fezes. Então, o que acontece? Ele defeca ali mais ou menos nas proximidades de onde ele picou. Quando você toma uma picada, inflama, fica irritado. Aí o que você tende a fazer? Pode ser picada de qualquer coisa, inclusive mosquito. Você coça. Aí nessa que você coça, você gera microlesões na pele e por essas microlesões os protozoários vão adentrar na sua corrente sanguínea, vão entrar no seu corpo, tá? Então, enfim, cuidado porque o protozoário ele é transmitido pelas fezes do inseto e não pela picada. Tá? Tem muito caso aqui no Brasil de gente que pegou tomando caldo de cana e açaí que estava contaminado, ou porque triturou o inseto junto, ou o inseto defecou no material. Tá? Pois bem, então o bendito do protozoário, ele adentra a sua corrente sanguínea, vai se multiplicar nas suas células musculares e volta para a corrente sanguínea. Tá certo? Ele tem duas formas diferentes aqui no seu corpo, é o tripomastigoto, que é a forma flagelada, e esse amastigoto, que não tem flagelo, que fica lá na célula muscular se multiplicando assexuadamente. Tá? Bom, quando um barbeiro te pica de novo, ou alguém infectado, ele chupa o sangue e aí adquire os protozoários. Aí os protozoários no barbeiro, o de tripomastigoto, ele se converte em epimastigotos, que se multiplicam e aí depois gera mais tripomastigotos. Enfim, tá? É um protozoário que ele é heteroxeno. No caso, o hospedeiro definitivo dele é o humano, ou seja, é no humano que acontece a reprodução sexuada. Tá? Bom, sobre os sintomas então da doença de Chagas.
A pessoa pode apresentar febre, cansaço, manchas vermelhas na pele, mas o principal são problemas cardíacos, inclusive insuficiência cardíaca. Como eles vão infectando células musculares, inclusive as do coração, o coração vai aumentando de tamanho ao longo dos anos, tá? Então isso aí pode causar problemas sérios no final da vida. É uma doença que, assim, de maneira geral, se ela for tratada no começo, pode ter solução. Se não, a pessoa morre com doença de Chagas. Bom, sobre prevenir, como tem um inseto vetor, a melhor forma de prevenir é combater o inseto vetor. Tá? Ou matar, ou inseticidas, enfim, e implementar melhorias nas condições de moradia, porque muitas vezes esse inseto ele se esconde em frestas nas casas simples, barraco, essas coisas aí, chama de casa de pau a pique. Pois bem, o tratamento é feito com medicamentos antiparasitários específicos, como eu estou dizendo, pode não ter cura, tem que tratar no começo. Próxima doença, então, a malária, uma das doenças que mais mata no mundo. Então, quem causa são os protozoários do gênero Plasmodium, tá? Que são apicomplexos e infectam o fígado e as hemácias. Como é que você pega ele? A transmissão é através da picada do mosquito vetor, que é o mosquito Anopheles. Tá? Vocês viram já a Aedes, por exemplo, que transmite vírus, né? Transmite vírus da dengue, vírus da febre amarela. Aí agora tem esse Anopheles aqui que transmite protozoário causador da malária. Aí aqui é pela picada mesmo que transmite, não são fezes nem nada não. Bom, então o mosquito que ele esteja infectado com protozoário te pica, transfere para você os protozoários que entram no seu corpo na forma de esporozoítos, vão lá para o fígado parasitar as células do fígado. Lá eles saem como merozoítos que infectam as hemácias, tá? Aí eles se multiplicam dentro das hemácias e rompem as hemácias. Aí saem das hemácias para infectar mais hemácias ainda. Ou então os merozoítos lá nas hemácias geram gametócitos, tá? Quando o mosquito te pica, puxa o sangue, puxa as hemácias, então ele puxa hemácias com gametócitos, como o nome indica, gametócito, né? São células que vão fazer reprodução. Então lá no mosquito, olha só, é que ocorre a reprodução sexuada. O hospedeiro definitivo da malária é o mosquito e não o humano, tá bom? Pois bem, então a transmissão é através da picada do mosquito vetor, o Anopheles. Os sintomas da malária mais fácil de cobrar são febres em intervalos regulares de tempo, 48 horas, 72, dependendo da espécie de plasmódio. E o que causa essa febre é essa lise aqui das hemácias, quando os merozoítos saem delas. Tá? Como é que se previne? Combate ao inseto vetor. Eliminação dos mosquitos, eliminação dos criadouros, que são aquelas águas lá que eles utilizam para botar os ovos. E o tratamento, mesma coisa, feito com medicamentos antiparasitários específicos, essas cloroquinas aí, por exemplo, mas aos poucos eles vão adquirindo resistência, aí tem que ser desenvolvido novos e assim por diante. Então, malária tem que lembrar desse negócio, desse sintoma, as febres em intervalos regulares de tempo. É um sintoma bem fácil de cobrar, bem característico. Por último, leishmaniose. Leishmaniose, quem causa são duas espécies de protozoário leishmania, o Leishmania brasiliensis e o Leishmania chagas. Cuidado que aqui o nome do protozoário é Leishmania chagas. Cuidado então para não confundir com da doença de Chagas, tá? Então, Leishmania chagas causa leishmaniose mesmo. Esses dois protozoários causam duas leishmanioses diferentes. O brasiliensis causa leishmaniose cutânea e o chagas causa leishmaniose visceral. O vetor é mosquito também, mosquitos desse gênero aqui, Lutisomia. Bom, então assim, é o ciclo padrão. O mosquito te pica, transfere os protozoários para você, no seu organismo eles se multiplicam, se você estiver infectado e o mosquito te picar, ele adquire os protozoários e assim por diante. Esses parasitas são heteroxenos, aqui no caso o hospedeiro definitivo é o humano. Agora veja, na leishmaniose o hospedeiro definitivo é o humano, na malária o hospedeiro definitivo é o mosquito e na doença de Chagas o hospedeiro definitivo é o humano. Não existe uma regra não, tá? Bom, sobre os sintomas então. Se for leishmaniose cutânea, que é do Leishmania brasiliensis, o sintoma principal são feridas na pele, úlceras na pele, tá? Se for da leishmaniose visceral, é perda de apetite e pode ter febres também. Tá certo? No caso da leishmaniose visceral, o protozoário vai infectar o fígado e o baço, e na leishmaniose cutânea, ele infecta a pele. Como é que você previne? Combate ao mosquito vetor e eliminação de criadouros. Mesma coisa aqui da malária, tá? Mesma coisa. E o tratamento, de novo, é feito com medicamentos antiparasitários específicos. Então é isso aí, pessoal. Falou, valeu e até a próxima.